Por séculos, críticos e estudiosos se fizeram uma pergunta direta: o rei Davi existiu de verdade, ou é uma figura inventada por escribas muito depois dos fatos? Durante longa parte do século XX, a arqueologia não tinha resposta. Não havia, fora da Bíblia, uma única linha sequer mencionando o nome de Davi. Até o verão de 1993, quando um arqueólogo chamado Gila Cook notou algo numa pedra que estava sendo retirada de um muro de contenção em Tel Dan, no norte de Israel. O que estava nessa pedra, e o que ela realmente prova, e o que ela não prova, é o que vamos examinar hoje. Com as fontes na tela. Bíblia com fundamento, com fontes. A pergunta não é trivial e merece ser levada a sério. Davi ocupa um lugar central na narrativa bíblica, rei unificador, antepassado de Salomão, da linhagem de quem o Novo Testamento atribui Jesus. Mas toda essa centralidade estava dentro de um único conjunto de textos, os textos hebraicos. Nenhum arquivo egípcio, nenhuma inscrição assíria, nenhuma tabuinha babilônica mencionava o nome. Isso alimentou, especialmente entre historiadores da chamada escola minimalista, a tese de que Davi seria uma construção literária tardia, um fundador mítico criado séculos depois para dar legitimidade ao reino de Judá. Não era uma posição louca. Era uma conclusão que a ausência de evidência permitia. Mas a ausência de evidência não é evidência de ausência, e Tel Dan mudou a conversa. Tel Dan é um sítio arqueológico no extremo norte de Israel, perto da atual fronteira com o Líbano. Escavações ali vinham acontecendo desde os anos 1960, lideradas pelo arqueólogo Avram Biran, do Hebrew Union College. Em julho de 1993, uma assistente de campo, Gila Cook, reconheceu na parede de uma estrutura secundária um fragmento de basalto negro com inscrição em aramaico. Era o que os arqueólogos chamam de stele, um monumento comemorativo, típico dos reis do Oriente Próximo para registrar vitórias militares. O fragmento foi publicado ainda naquele mesmo ano por Avram Biran e o epigrafista Joseph Naven no Israel Exploration Journal, a publicação de referência em arqueologia do Levante. 2 anos depois, em 1995, 2 fragmentos adicionais foram encontrados no mesmo local e publicados no mesmo periódico. A inscrição está em aramaico, a língua dos reinos arameus da Síria. Ela estava quebrada, os fragmentos não reconstituem o texto inteiro, mas o que foi preservado é suficiente para identificar o contexto: um rei arameu, provavelmente do reino de Damasco, comemorando vitórias militares sobre reinos vizinhos. E em uma das linhas preservadas aparecem as letras BYTDWD. Bet Yod Tav Dalet Val Dalet. Em hebraico e aramaico, BYT significa casa, no sentido de dinastia, linhagem, a casa de nome do fundador. E DWD é a forma como o nome Davi aparece em hebraico, David. Casa de Davi. Um inimigo de Israel, gravando em pedra, provavelmente no século IX a.C., cerca de um século depois do reinado atribuído a Davi, refere-se à linhagem real de Judá como da casa de Davi. Isso significa que, para esse rei arameu, Davi era nome de uma dinastia real, reconhecida, digna de ser mencionada como referência do inimigo que ele venceu. Aqui é onde o rigor do canal importa mais, e é o que separa análise honesta de propaganda, em qualquer direção. Primeiro, que, no século IX a.C., existia uma entidade política reconhecida externamente como Casa de Davi, ou seja, uma dinastia que carregava o nome de um fundador chamado Davi. Isso é evidência externa, independente do texto bíblico, de que essa denominação era real e reconhecida por contemporâneos. Segundo, joga fortemente contra a tese de que Davi seria uma invenção literária tardia, alguém inventado séculos depois não teria o nome gravado como referência de uma dinastia real por um inimigo num documento do século IX. A Estela não é uma biografia de Davi. Ela não descreve seus feitos, não confirma ou nega os relatos da batalha contra Golias, a história com Batseba, a conquista de Jerusalém, ou qualquer evento específico dos livros de Samuel. Confirmar a existência de uma dinastia com seu nome é muito diferente de confirmar cada narrativa a seu respeito. Isso não diminui o achado, ao contrário, é o tipo de confirmação que a arqueologia pode dar.
A questão não é a Bíblia está certa em tudo. Essa é uma questão teológica, não arqueológica. A questão é: existe corroboração externa de que Davi existiu como figura histórica? A resposta, depois de Tel Dan, passou a ser, sim, a evidência de peso. Manter essas duas coisas separadas, o que a evidência sustenta e o que ela não sustenta, é o que torna a análise confiável. E o debate existe, é honesto reconhecer. A leitura Casa de Davi para BYTDWD é a posição majoritária entre os especialistas em epigrafia semítica e em arqueologia do Levante. Isso inclui estudiosos sem ligação com motivações religiosas ou apologéticas. Mas houve pesquisadores, notavelmente Philip Davis em 1994, que propuseram leituras alternativas para aquela sequência de letras, sugerindo que BYTDWD poderia referir-se a um lugar ou a outro nome próprio, não à dinastia de Davi. A posição minoritária não é dominante, e a razão pela qual a maioria dos epigrafistas rejeita as alternativas é que elas exigem leituras menos naturais do texto. Mas em ciência e em arqueologia, registrar a existência do debate é parte do método, não uma fraqueza. A evidência inclina a balança. Nós dizemos para onde ela inclina, sem fingir que é absoluta, e sem esconder que existe uma discussão. O consenso é: Tel Dan é a primeira menção extrabíblica a Davi, e ela é forte. A minoria existe. A balança pesa claramente de um lado. E o espectador fica com as fontes para pesquisar por conta própria. Para resumir, a Estela de Tel Dan, encontrada em 1993 e publicada por Biren Naven no Israel Exploration Journal, é o primeiro documento não bíblico a mencionar a Casa de Davi, a dinastia fundada por Davi, como referência reconhecida por um inimigo externo no século IX a.C. Ela não é uma prova de cada episódio da narrativa bíblica sobre Davi, é a evidência externa de que essa dinastia existia e era reconhecida. A leitura Casa de Davi é a posição majoritária na academia, com uma minoria que propôs alternativas. Registramos os dois lados. Todas as fontes citadas estão na descrição abaixo. Se esse tipo de análise, fé examinada com evidência e fonte verificável, é o que você procura, este canal é feito para isso. Na comunidade do canal você encontra o material complementar com as imagens da estela, a transcrição da inscrição e as referências completas para aprofundar. O link está na descrição. E me diz nos comentários, qual achado ou tema você quer ver examinado no próximo vídeo. Em 1993, arqueólogos em Tel Dan, no norte de Israel, encontraram um fragmento de pedra com uma inscrição em aramaico que mencionava, pela primeira vez fora da Bíblia, a Casa de Davi, a dinastia do rei Davi. Neste vídeo examinamos o que a Estela de Tel Dan realmente diz, o que ela comprova e o que não comprova, e como a academia avalia a leitura. Sem sensacionalismo. Com as fontes na tela. Temas: Arqueologia Bíblica, Rei Davi, Estela de Tel Dan, Evidência Histórica, Israel Exploration Journal. A Aramais Stele Fragment from Tel Dan. De Tel Dan Inscription, a New Fragment House of David built on sand, The Sins of the Biblical Maximizers. La Stele Aramaine de Dan, Baradad II et la Coalition des Omrides et de la Maison de David. O que são 4 letras num pedaço de pedra? 4 letras em aramaico, numa pedra quebrada do século IX a.C., mudaram uma discussão de décadas. Essas letras, BYTDWD, significam Casa de Davi. Um rei inimigo de Israel gravou o nome da dinastia de Davi em pedra. Isso não é a Bíblia dizendo que Davi existiu. É um inimigo. Para entender o que essa pedra prova e o que ela não prova, vídeo completo no canal. Vídeo completo, link no perfil. Rigor: o que a pedra não prova. O que mostra e o que não mostra. A Estela de Tel Dan prova que tudo na Bíblia sobre Davi é verdade? Não, e é importante entender por quê. Ela prova que a dinastia de Davi existia e era reconhecida por inimigos no século IX a.C. Ela não confirma cada episódio da narrativa bíblica. Esses são 2 níveis diferentes de afirmação.
O rigor é separar o que a evidência sustenta do que ela não sustenta, e os dois lados dessa análise estão no vídeo completo. A evidência arqueológica do rei Davi, o que a estela de Tel Dan mostra. Existe prova do rei Davi fora da Bíblia? A pedra de Tel Dan, com fontes. Não havia, fora da Bíblia, uma única linha sequer. Documentário sensacionalista.